Hi. Good morning. Tudo bom? Tudo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em conseguir participar e fazer essa live com você. Desde que eu me encontrei com o seu trabalho, eu estou te seguindo assim fielmente e eu tenho te marcado para vários alunos e eu acho que Que legal. já era para ser, porque realmente todos eles me perguntam assim, olha que interessante essa pessoa, teacher, que bom que você me marcou nessa pessoa, que bom que agora a gente tem, né, essa pessoa para nos guiar também com os nossos filhos, né? Então, eu fico muito feliz com o Sim, convite. Muito sim, obrigada. poxa. Obrigada a você. Eu estou muito feliz que a gente tem uma pessoa, uma profissional tão incrível da área do inglês, do ensino do inglês, como você. Olha, se você que está aqui, dá uma olhada no Instagram dela, no trabalho dela. É uma pessoa tão requisitada que assim, que já que é uma professora já cheia de aluno, mas tem um método incrível, um método fantástico. De que tem um Telegram, né, que dá várias dicas, né, Muito Lorena? obrigada. Sim, sim. Agradeço os elogios. Eu sei que a gente aqui agora tá mais para falar do que para se elogiar aqui, mas eu sei do seu trabalho, da sua competência também. Eu estou feliz que a Fernanda entrou. A Fernanda está grávida. A Fernanda é uma aluna minha. Ela não mora no Brasil. Ah, é? E, e a Fernanda, ela já muito interessada no bilinguismo, porque ela é casada com uma pessoa que também não é brasileira, então ela tem o interesse, né? Na verdade, o filho que está na barriga dela vai ser trilíngue, né? Uhum. Um pai que não fala a língua da mãe, significa que ele vai falar duas, e a terceira que é a do país. Então, vai ser uma criança trilíngue. E a gente estava conversando sobre isso. Então, eu indiquei ela para você. Ela falou: Nossa, estou acompanhando a Anne, estou muito apaixonada. Lá, a Anne está me ajudando. Muito obrigada, Fernanda. Fantástica essa pessoa, a Fernanda é incrível. Tô amando ter Pois contato com é. ela. Não, e ela está muito animada e ela está certa, né? Você, mais do que ninguém, pode dizer que ela está certa. Mesmo grávida, você já consegue estimular o seu filho para isso, Com né? certeza, essa é a melhor hora para começar, né? Exatamente. Olha, então, vamos lá. Eu tô muito feliz porque você tá aqui. Obrigada, de verdade. E, ó, tem muita gente que tá assistindo, muita gente que segue, que participa aqui do Mel Sim, que já sabe bastante inglês, mas tem muita gente que ainda não sabe, e quem já sabe que tá sempre aperfeiçoando, porque essa questão de eu quero muito que minha criança aprenda, tem muita gente que inclusive se sente até insegura de começar a introduzir o inglês para o filho, porque pensa, eu tenho que estar num certo nível de perfeição, que não sei o quê, e óbvio, tá sempre querendo ser uma referência melhor, né? E então, primeiro, eu acho que é muito bom ter uma pessoa profissional como você que está aqui ajudando a gente. Mas primeiro a gente precisa desmistificar uma coisa, né? Primeiro, a gente fala tanto sobre a importância de começar no início. Olha, a Fernanda que está começando na gravidez. Mas aí isso acaba criando um negócio. Meu Deus, se eu for mais velho, se eu sou adulto, eu não consigo aprender. Já não dá mais para mim, né? É verdade, é verdade. Como é que é? Que Esse pra mim tabu é verdade. não, então, é mito, né? Esse tabu existe, esse mito é real, real no sentido de que ele existe. Né? A gente coloca na nossa cabeça que enquanto a gente é criança, a gente é uma esponja e a gente capta todas as informações possíveis e que depois disso a gente não consegue mais fazer esse processo. Mas isso é um mito. Enquanto adultos, a gente tem mais atividades da nossa vida, mais responsabilidades, e isso vai cobrar de nós um pouco mais de disciplina, né? Enquanto a criança ela não precisa se esforçar muito para fazer aquele aprendizado acontecer, o adulto ele vai precisar fazer com que isso formalmente aconteça, ou seja, parar e estudar. Já a criança, ela aprende cantando, ela aprende Peraí, brincando, rapidinho. Você tá me né? ouvindo? Desculpa, Lorena. Des...
Lorena, perdão, não quero te interromper, não, mas é que para mim tá travando um pouco a sua imagem e sua voz. Tá dando para ouvir, mas está travando um pouco. Quem tá assistindo a gente, tem como só confirmar se tá dando para ouvir bem? Infelizmente. Tá dando para te ouvir bem agora, melhorou. Tá, melhorou? Então vamos pensar positivo, não vai acontecer novamente. Vamos lá? Então, como eu estava dizendo, existe essa barreira da disponibilidade. A disponibilidade de um adulto ela é bem diferente da disponibilidade de uma criança. A criança está mais disponível para o mundo. E também tem uma questão da vergonha. A criança não sabe ainda o que é vergonha, né? Ou se ela sabe, ela ignora, né? E o adulto, ele tem isso. Eu recebi de uma aluna essa semana, Anne, muito engraçado isso, um post de um padre, Fábio de Mello, e ele dizia que o problema do adulto, quando ele aprende... o problema não é o inglês, né? O problema não é aprender inglês e nem é o inglês, o problema é a vaidade. Vou ser consertado, vou ser corrigido, que muitos alunos não querem ser corrigidos, né? Porque eles já são adultos. E eu já tenho 40 anos, eu já tenho 2 filhos, eu estou aqui ajudando meus filhos e ainda vou ser corrigido, né? Então, o adulto, às vezes, não consegue se colocar nessa posição de menor, né? E a criança não tem isso. Então, assim, existem diferenças. Oh, meu Deus. Tá, beleza, voltou. Existem diferenças no ensino, diferenças nas estratégias e diferenças no aprendizado, né? A criança, quando ela aprende muito jovem, e é por isso que a Fernanda está certa, fazer isso desde a barriga, a criança, quando aprende muito jovem, ela vai ter mais flexibilidade maxilar, então ela vai conseguir tanto movimentar o maxilar quanto expor as cordas vocais para sons diversos. Sim. Já o adulto, que tem isso mais enrijecido e mais preparado para uma língua só, ele vai demorar um pouco para tentar, né, modular e movimentar e imitar os sons de uma outra língua. Então, ele vai ter mais sotaque, mas isso é um problema? Não. Isso é uma dificuldade real? Não. Né? Desde que ele entenda que isso vai acontecer e não é um problema, é só um acontecimento. Desde que ele consiga ser funcional, se comunicar e fazer isso ser possível, não tem esse problema. Eu acho legal que você falou do que o padre Fábio de Mello falou, da vaidade, que a gente adulto não quer parecer bobo, a gente adulto tem medo de parecer criança falando. Quando eu aprendi inglês, de verdade, fui lá nos Estados Unidos, ali no campo de batalha mesmo falando, no início você parece uma criança. E aí? Exatamente. E os adultos têm medo disso, né? De parecer criança, de não parecer super fluente, de não parecer... Então, eu acho que tem esse negócio. Mas se você consegue vencer isso, tem como adulto aprender, né? Claro. Tem como muitos adultos aprenderem, né? Hoje eu tenho uma turma, Anne, que é exatamente o contrário de você. Eu tenho uma turma que é 60 a mais. Então, eu chamo essa turma 60 a mais. Agora são 6 idosas, né? 6, 60 a mais, que aprendem. A mais idosa de todas tem 74. Então, o que é isso? É quebrando esse paradigma de que existe uma idade melhor para se aprender, né? De que existe uma necessidade de você ter uma certa idade para aprender, ou enfim, você só consegue aprender enquanto criança. Isso não é verdade. Então, aprende sim. Você precisa de dedicação e você precisa se desfazer dessa vaidade. E você aprendeu depois de adulta? Inglês? Eu aprendi, eu comecei jovem. Eu era criança, mas eu comecei a ir ao curso de inglês, né? Na época, com 8 anos. Mas eu comecei a prestar atenção na aula, porque tem uma diferença, né? Eu comecei a prestar atenção na aula, eu comecei a me apaixonar depois dos 13. Eu tinha 13 anos quando eu realmente me apaixonei. E aí foi aquele amor intenso, assim, de querer assistir e fazer tudo em inglês
e me doar, porque eu gostei muito do sentimento mesmo, de ser bilíngue. E eu me apoderei daquilo, né? Porque tem criança que passa por aquilo e não se apodera, não. Mas eu busquei. Ixi, deu uma travada mais uma vez. Já vai voltar, vai dar tudo certo. Internet is unstable. I'm so sorry. Oh, dear. It's okay. Yeah, I'm sorry. Technology issues. Então é isso. Então existe essa necessidade do adulto entender, essa desmistificar esse fato de que ele tem que aprender como uma criança e se colocar nesse lugar sem se parecer bobo, entendendo que esse é o processo. Eu não sei se você sofre com isso, porque eu acho que criança não tem muito isso, mas adulto tem essa vontade de falar exatamente como ele fala uma língua. Então, se a criança não conseguir, ela mistura as duas. Está tudo bem para ela. Então, eu não sei falar álcool em gel, mas eu sei falar pote. Então, ele vai lá e fala the bottle of álcool gel. Não tem problema nenhum para ele fazer uma frase de duas línguas. E isso para o adulto parece um verdadeiro... uma vergonha, né? Uma verdadeira vergonha, porque ele não consegue, ou ele não consegue se expressar como ele se expressa na língua materna. Mas aí eu já quero deixar bem claro que vai sempre ser uma segunda língua, independente do horário, da idade e do tempo que você tem de estudo, vai sempre ser uma segunda língua, você vai estar sempre aprendendo. A gente aprende em português também o tempo todo, né? Palavras novas. Perdão, pode falar. Não, eu, como testemunha disso, eu sou uma pessoa que ficou 8 anos morando nos Estados Unidos. Eu fui jovem, mas já depois de adulta, eu fui depois dos 20 anos. Mas depois de um tempo, eu estava completamente inserida. E o inglês estava começando a virar quase que uma primeira língua para mim. Em algumas situações, estava começando a ficar mais fácil falar inglês do que português. Eu já quase não falava tanto português, falava muito mais inglês. Para você ver como é que ficou tão inserido, mas mesmo assim, sempre tinha coisa para aprender. Sempre. Então, explica um pouco melhor esse aprendizado que aconteceu depois dos 20. Olha, adulta. Pois é, eu aprendi depois dos 20. Eu não tive oportunidade de ir em curso de inglês. A gente não tinha como dizem os Mamonas, money que é good, nós não have. Não tinha a questão financeira, não? A gente não tinha essa condição e também não tinha muito acesso e tal, tinha outras prioridades, mas eu queria muito, eu sempre fui louca por inglês. Aí, quando eu era adolescente, comecei a assistir filme, comecei a ouvir música, e isso foi entrando na minha cabeça, eu fazia de tudo, eu queria muito aprender, depois eu ficava tentando botar o filme com legenda em inglês para conseguir ver o tanto que eu conseguia o tanto que eu conseguia sugar, o tanto que eu conseguia entender, e aí eu tentava ficar associando, né, as palavras que eles estavam falando com o que eu ouvia. E eu fui tentando, depois ficava tentando pensar em inglês, formular coisas. Uma autodidata. Nossa, eu tentei muito, eu queria muito. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava num ponto que eu sabia bastante já. E eu vou dizer assim, eu tenho que dizer que eu tive uma facilidade, mas você sabe de onde vem essa facilidade, né? Para mim, no meu caso, foi a influência musical. Para quem... Se você pudesse explicar isso um pouco melhor, exatamente, se você pudesse explicar isso um pouco melhor para todas as pessoas que estão aqui, que vão nos assistir posteriormente, como é que está vinculado o aprendizado de uma habilidade como a habilidade musical com a habilidade linguística? Cara, isso é uma coisa muito, muito, muito fantástica. O que acontece? Sabe o que as pessoas têm, os cientistas estão descobrindo cada vez mais? Que a linguagem e a música estão muito, muito associadas no cérebro. Na verdade, a música é uma forma de linguagem e a linguagem é uma forma de música. Tá tudo associado. O bebezinho nasce, ele processa linguagem como música e vai se desenvolvendo. Tem todo aspecto. A linguagem tem melodia, ritmo, tudo isso. Então, a linguagem e a música estão muito associados. Então, eles começam a fazer estudos e pegar pessoas que têm
estímulo musical, que são desenvolvidas musicalmente, pessoas que não são, e testar a habilidade delas de aprender, reconhecer sons do idioma, como você falou, pronunciar sons do idioma. E eles fizeram isso tanto com crianças quanto com adultos. E olha que interessante, tanto as crianças quanto os adultos tiveram muito mais facilidade para pronunciar, para aprender, para reconhecer, do que as pessoas que não tinham tanto estímulo musical, né? E o que é mais interessante disso é que não ficou só na reconhecer os sons na pronúncia. Também alguns testes que fizeram com criancinhas em relação à gramática, as crianças que conseguiam reconhecer ritmos musicais, conseguiam distinguir melhor ritmos musicais, tinham muito mais facilidade para reconhecer estruturas gramaticais, e inclusive para reconhecer, essa frase está errada, essa frase está errada. Foi uma pesquisadora lá da Universidade Estadual de Michigan que fez isso, que fez a pesquisa, Raina Gordon, o nome dela, fez com criancinhas de 6 anos. Ou seja, tem muita coisa, eu podia ficar aqui a manhã inteira falando, a tarde toda falando, tem muitos estudos que mostram que a criança e o adulto que recebem estímulos musicais têm muito mais facilidade para aprender idiomas. Pronto. E eu tive, o money que é good nós não have pro... Ó, a gente não falou coisa errada assim. O dinheiro que a gente não tinha para investir no curso de inglês, não era o dinheiro, mas meus pais ensinavam música, então eu tive essa vivência musical desde criança, desde muito novinha, desde que eu nasci, desde da barriga já tinha essa influência musical. E isso eu achava que era um dom que eu tinha para aprender idiomas, mas depois eu fui estudando e eu fui vendo que não, toda essa influência musical que eu tive fez com que não só o inglês, mas o espanhol, também fiquei fluente em espanhol, e toda essa facilidade que eu fui tendo para aprender idiomas veio disso, sabe? A gente tem até um comentário aqui da Juliana, dizendo que o estímulo da emoção gera melhor desempenho do cérebro na aprendizagem. Exatamente. Então, assim, você tem essa emoção, a música traz muito isso, né? Você gostar de uma música, aquilo gera em você uma emoção, né? E o aprendizado, o gostar do professor, todos esses aspectos, né, estão muito ligados. Mas, assim, é por isso que a gente se conecta, né? O fato de você entender que a música vai trazer o aprendizado para o seu aluno infantil, e eu entender que o meu adulto precisa trabalhar esses sonhos para ele conseguir aprender melhor, trabalhar, obviamente, essa vaidade, essa emoção para ele conseguir aprender, a gente está, intimamente ligado. Todos os meus alunos, respondendo a sua pergunta lá do início, a primeira que você fez, uma das primeiras, que o aluno, às vezes, ele acha, ou não vamos botar o aluno, vamos botar o adulto, tá? Vamos pensar no adulto. O adulto, ele às vezes imagina as duas situações diversas. Vamos começar com a primeira situação, a situação onde o adulto não fala inglês nenhum. E aí isso gera uma certa frustração nele. Nossa, que língua bonita de se falar ou de se ouvir, ou o meu trabalho está me solicitando que eu fale inglês, ou eu estou perdendo oportunidades por não falar inglês e tal. Então, eu estou frustrado por conta disso. E aí eu tenho filhos. E aí os meus filhos, eu coloco essa frustração neles, né? Sim. E aí, para não deixar que isso aconteça com os meus filhos, eu preciso estimulá-los para aprender inglês desde agora. Ora, por que não aproveitar a oportunidade que eu quero estimular o meu filho para aprender inglês e não iniciar o meu aprendizado? Dessa forma, além de eu estar criando o vínculo que a Juliana comentou, o vínculo emocional do meu pai está me ensinando, e aí não tem saída melhor, né? Meu pai, meu responsável, aquele que me ama, ele está me ensinando, além de viver, porque a gente ensina tudo, né? Ensino certo, ensino errado, na vida, né? A gente também vai ensinar o inglês. Eu estou criando laço, vínculo, né? E eu estou dizendo para ele, e eu estou aprendendo enquanto eu estou fazendo isso. Então, esse trabalho, ele tem que ser feito, e ele deve ser feito para que esse pai frustrado, ele se ensine ao filho e ele aprenda junto. O segundo pai, o segundo adulto, é aquele adulto que já tem uma noção de inglês, ou ele é fluente, ou ele tem uma noção boa, ou ele tem uma noção básica,
Aprendizado pelo exemplo, exatamente, Ju. Uhum. E aí ele já tem essa base, ele já tem alguma informação, e olha aí a oportunidade que ele tem para relembrar, reestudar, Pois é. reforçar o vínculo. Porque reforça, reforçar o aprendizado, lembrar como se diz aquela palavra, como se canta aquela palavra, qual é o som que eu preciso fazer, onde eu ponho minha língua, onde eu mexo meu maxilar. Então, em qualquer uma das duas situações, Anne, entre o seu trabalho e entre o meu trabalho. Uhum. Né? Exatamente. É porque a criança, eu achei muito legal aqui, aprendizado pelo exemplo, e estou amando essa questão de ensinar a aprender. Não tem como a gente ensinar e não aprender, não é? E também tem uma questão muito importante, a gente pode ser fluente, mas ensinar uma criança ou introduzir o idioma para uma criança é uma coisa completamente diferente. Você tem filhos e você sabe que tem horas que tem as suas dificuldades. É muito diferente você estar dando as suas aulas, ensinar os alunos, e agora vamos ter um momento lúdico, um momento gostoso com meu filho, né? Então, é muito importante estar sempre aprendendo como melhorar o meu inglês como adulto, mas também aprendendo como eu consigo passar isso de uma maneira gostosa, natural para minha criança, né? Exatamente. Então, e o método é bilinguismo, né? Ou, enfim, a ideia é que o bilinguismo venha desde sempre, porque para a criança não vai ter distinção. Uma língua, outra língua. São as línguas, são, né, os movimentos de né, tudo é feito nas duas. Por isso que o bilinguismo é uma forma de aprendizado, é um estudo que é o melhor deles, que você não nem lá nem cá, você está ali juntinho nos dois. E olha que legal, olha que divertido você, enquanto pai, conseguir fazer isso de forma natural para o seu filho. Olha, a mamãe fala inglês, fala português. Na verdade, ele não faz essa distinção, a criança, né? Não mesmo. A mamãe está falando comigo, né? Não é porque ela está confusa, não, né? É porque ela só naturalmente sabe naturalmente. Exatamente. O HD da criança está totalmente livre. Exatamente. Enquanto adulto e enquanto mãe, eu vou dar um exemplo de coisas que, de repente, acontecem e aí a gente já está tirando algumas objeções de alguns pais que podem estar nos assistindo e podem estar pensando, mas então isso é muito difícil. Ou, então eu não vou conseguir porque eu não vou conseguir incluir essa rotina na minha casa. Nada disso. Isso não é difícil, eu não preciso ser professor para fazer, né? Eu vou dar um exemplo. A minha mãe não é fluente em inglês, ela hoje é uma aluna, é uma das minhas alunas dos 60 a mais, porque é a idade que ela está, mas ela não é fluente, pelo contrário, ela está bem no básico. Mas, todas as vezes que os meus filhos precisam ficar com ela faz questão de seguir a mesma rotina que eu sigo na minha casa, que é televisão só se liga em inglês. Então, ela também faz isso. E aí, quando eu chego lá, sempre tem a Dora falou não sei o que, eu queria confirmar com você, porque ele disse que é isso. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Ou então, ela cantou essa música, aí ele cantou e eu não entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer isso? Sim. Nossa, mas eu entendi porque ele fez a mãozinha. Ou porque ele fez a atitude de, como a gente fez o clean-up. Ele fez a atitude de pegar o sapato e guardar, de pegar o brinquedo e guardar. Então, ele está assimilando, né? E eu também. Então, vamos quebrar esse paradigma de que eu preciso aprender, de que eu preciso primeiro aprender para depois ensinar. Eu posso fazer as duas coisas juntas. E de que eu não vou ter condições de fazer isso em nenhum momento. Existem vários momentos na sua vida que você pode incluir isso. Ontem, no banho. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho. Então, nós vamos cantar agora. Enquanto a mamãe está ensaboando, nós vamos cantar uma música que está relacionada a banho. Você tem alguma aí, Mel, na cabeça? Tenho, com certeza.
A gente tem uma musiquinha para a hora do banho que trabalha com vocabulários da parte do corpo. Taking a bath, taking a bath, taking a bath. Aí você pergunta para sua criança, como é que é o nome do seu filho mais novo? Dimitri, o mais novo Dimitri. Dimitri, what do you wanna wash? O que você quer lavar? Dimitri, E aí ele vai lá e pá. Oh, your shoulders. I wanna wash my shoulders. I wanna wash my shoulders. I wanna wash my shoulders. Shoulders. É super simples, é muito fácil dos adultos aprenderem. E a criança já vai recebendo todo esse estímulo sensorial, né? Enquanto ela vai lavando a partezinha do corpo, ou se ela é menorzinha, você vai lavando a parte dela e vai associando vai ligando todas as áreas diferentes do cérebro, ela associa muito rápido. E você está brincando ali naturalmente em inglês em uma hora do dia que você ia estar com a sua criança de qualquer jeito, né? E aí eu tenho muitos alunos médicos, adultos, e falam, nossa, é tão difícil lembrar essas partes do corpo. É difícil lembrar essas partes do corpo. Vai ficar tão mais fácil se você fizer isso no seu dia a dia com o seu filho. De repente, você vai estar toda hora. Shoulders, arms, legs, hands, né? E isso vai ficando cada vez mais natural para você e para ele. E para a criança. E eu não vou nem entrar na parte científica aqui não, mas é muito claro que... Por que você acha que as pessoas usam música para cursinho, vestibular, essas coisas todas, para a pessoa memorizar a coisa mais rápido? Porque a música ativa esses mecanismos no cérebro que faz você memorizar as coisas assim. Né? Exatamente. Então, a criança, obviamente, está brincando ali naturalmente, pegando vocabulário. Você também, né? O adulto. Dependendo também. da sua idade, se eu soltar um verso, você me diz o outro, mesmo sem 10 anos você escutar a mesma música. Então, se eu falar depois de 9 meses... Você vê o resultado. Tem 80 anos que eu não tenho 80 anos, mas tem pelo menos 10 anos que eu não escuto essa música. Mas eu escutei tanto que isso ficou e fica gravado. Então, a musicalização para o aprendizado, a gente já sabe que não tem como dar errado. É perfeito. Excelente associação. Você associar a criação do seu filho ao aprendizado e o ensino do inglês é tão perfeito quanto a música e uma língua. Então, com certeza. Não tem nem o que discutir. O pai, o responsável, ou o adulto, seja ele o professor, seja ele o avô, né, que ajuda o seu neto, filho, sobrinho a aprender inglês com musicalização no dia a dia, ele está dando o melhor, a melhor opção. Sim, até mesmo porque principalmente se você acha uma coisa que já vem pronta, né? Só você colocar, assistir, fazer junto. Você está recebendo os estímulos e está fazendo o estímulo junto com a sua criança. Então, aí fica fácil, fica tranquilo. E depois, esse pai, ele vai se apaixonando pela língua de uma certa forma. E ele vai buscar um professor, se ele tiver necessidade, e se ele gostar, ele vai buscar um professor para ele poder também aprender aí outras coisas. Eu vou te dar um exemplo, Anne, de uma coisa muito doida. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha 19 anos de idade, e eu comecei a trabalhar com crianças. Porque essa é a idade que a gente começa a trabalhar. E eu, na hora de preparar as aulas, né, ainda no treinamento, eu ficava me perguntando várias palavras que eu não sabia. Por quê? Porque aquele vocabulário não era um vocabulário da minha realidade. Ué, mas você já era professora, você já estava treinando para ser professora, e você não sabia aquele vocabulário? Não, porque aquele vocabulário era um vocabulário infantil. Né? Então, até aí, o pai ganha, porque é um vocabulário que, às vezes, ele não está acostumado. O caso do médico, olha, ele vai estar relembrando as partes do corpo. O caso do aluno, né, do outro aluno, de qualquer outro aluno, ou de qualquer outro ser humano, ele vai estar ou aprendendo ou revendo coisas que ele nunca pensou em ver. Cores do giz de cera, como eu falo giz de cera, palhaço, os animais, circo, de uma forma geral. Então, são palavras, são vocabulários que a gente inclui numa música, né? Brinquedos, os nomes dos brinquedos, né? Os nomes, são coisas que a gente inclui numa música, inclui no dia a dia, que
que talvez ele nunca vai aprender no cursinho, talvez ele nunca vai aprender tendo aula só para adulto. Once Upon a Time, adorei. Exatamente. Falamos juntinho, exatamente. Era uma vez, né? Era uma vez, exatamente. Contar histórias, isso aí. Você tem mais alguma pergunta? Eu acho... Oi, tenho sim. Eu acho que... Então, a gente já viu que com a criança, o pai aprendendo junto com a criança é a coisa mais natural, mais gostosa, mais estimulante que tem. Para a criança, obviamente, e para o pai, para o adulto que está ali participando. Tia, a avó, né? No caso, a sua mãe. Mas agora, você, como professora de inglês, vamos colocar o chapéu de professora de inglês e de uma pessoa que tem um método fantástico que ajuda os adultos a irem do zero até a fluência. Que dicas que você daria para quem está querendo começar ou para quem está querendo aperfeiçoar o inglês? Algumas coisas para começar, assim. Que dicas que você daria? Dicas práticas que eles já podem aplicar agora? Dicas práticas para se aplicar agora. Dica número 1. Separe um momento do seu dia para receber o input, receber o estímulo em inglês. Esse é o primeiro estímulo que você precisa receber, que você precisa fazer com você mesmo. Então, você precisa separar um tempo do seu dia para fazer isso. Por quê? Porque, normalmente, nós vivemos numa imersão em português. Né? Quem vive no Brasil, quem mora no Brasil, mora numa imersão em português. Você liga a televisão em português, você fala com os amigos em português, você fala com o porteiro em português, você liga para as pessoas em português. Então, o seu celular geralmente está em português. Então, a dica número 1, separar um tempo para se dedicar a estímulos. Pode ser estímulo que você não esteja necessariamente entendendo. Pode ser estímulo que você está necessariamente entendendo. Então, se eu sou da área de finanças, eu posso começar a procurar estímulos da área de finanças, que são vocabulários que eu já mais ou menos compreendo, já sei mais ou menos do que está sendo dito em português, vou colocar aquela informação em inglês. Se eu sou da área de tecnologia da informação, aí melhor ainda, meu celular tem que estar em inglês, meu computador tem que estar em inglês, né? Se eu sou da área de culinária, eu tenho que começar a ler recipes. Gente, tem hora que pode em português bonito. Receitas. Eu tenho que começar a ler as receitas em português. Olha só um adendo aqui. Como é que fica depois de um tempo as duas línguas ficam tão naturais na sua cabeça? Você falou recipes e eu não me toquei que você falou inglês. Que eu falei inglês, exatamente. E eu procurando aqui, ó, igual a doida. E eu nem para te ajudar. Desculpa. Mas acontece. Então, ó, número 1, a Juliana está me ajudando. Input, receber estímulo em algum momento do seu dia. Obrigada. Algo que for interessante, que for do interesse do aluno. Por quê? Porque se é do interesse do aluno, isso vem com muita facilidade, mais tranquilidade, né? Número 2, seguir as pessoas certas. Tem que seguir a Anne para ouvir musiquinha e cantar, tem que seguir a Lorena, tem que seguir professores de qualidade, profissionais de qualidade. Seguir as pessoas certas. Você pode seguir no YouTube, no Instagram, no Facebook, você pode seguir artistas que você goste, pessoas que você se espelha. Por quê? Porque essas pessoas também vão te dar estímulo. Né? E no seu momento de lazer, que muitas pessoas hoje utilizam o celular como momento de lazer, Juliana gritou com certeza, gritou receita lá em casa. Nos seus momentos de prazer, você vai estar olhando a sua rede social. E aí você está vendo um stories, você passa, opa, parou aqui, deixa eu ver o que a Beyoncé fez hoje, olha, postou, não sei o quê. Então, siga as pessoas certas. Então, essa seria a dica número 2. E a dica número 3 é procurar se entender enquanto aluno. Você é o tipo de aluno que prefere um professor, você quer um direcionamento? Você é o tipo de aluno como a Anne, que já quer utilizar a dica 1 e 2 e começar um aprendizado solo, você, com você mesmo, ouvindo música, vendo seriado, colocando a legenda em inglês, colocando só o áudio em inglês e tentando, né, na tentativa e erro, ótimo. Seja essa pessoa, assuma. Né? Você é uma pessoa que precisa do professor? Assuma.
e você vai precisar de um apoio. Mas eu sou uma pessoa que eu aprendi até bastante, eu consegui entender muito quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, mas eu só aprendi, só comecei a adquirir a fluência quando eu tive interação com outras pessoas. Então, eu acho que em algum momento você vai precisar ou de um professor ou de alguém para você interagir, colocar em prática, nem que seja com a sua criança. É verdade. Mas a dica é, descubra que tipo de aluno você é. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais sinestésico, né? Então, se você é mais sinestésico, você vai precisar copiar, vai precisar fazer exercício. Se você é mais auditivo, você vai precisar ouvir mais áudios, fazer áudios para você mesmo, se filmar, se você é mais visual, se filmar para se ouvir, né? Para saber o que você tem dito, o que você tem falado. Então, acabou de ouvir uma música interessante, acabou de assistir um vídeo da Mel que está estimulando lá uma criança. Primeiro eu vou gravar um áudio, vou gravar um vídeo, como se eu tivesse com uma criança na minha frente, como se eu tivesse que imitando a Anne em algum momento, né, que ela está fazendo lá, traçar seu perfil como aluno. Obrigada, Ju. Gente, eu estou com a melhor assistente do universo aqui. Se descobrir exatamente enquanto aluno, traçar seu perfil enquanto aluno, saber quais são as suas necessidades, seus objetivos, exatamente. E também saber onde você quer chegar, né? Então, eu acho que essas 3 dicas são boas. Você quer mais alguma? Eu tô achando maravilhoso. Se você tem... Agora, como é que você faz isso com o pouco tempo que você tem? Como o pouco tempo que você tem fazer ser significativo? Porque eu imagino que você tem muito aluno que tem a vida corrida, né? Não adianta. Sim, isso é verdade, Anne, isso é verdade. Eu não quero ser o do Papai Noel, não existe. Mas eu preciso dizer a vocês que tudo que a gente precisa fazer na vida, ou que a gente tem interesse de fazer na vida, vai pedir de nós tempo. Tempo. Se eu escolhi ter um filho, se eu tomei essa decisão e se eu quero que aquele seja um ser humano de qualidade, seja um bom ser humano, eu vou precisar me dedicar a esse filho, né? Eu vou precisar dar atenção, oferecer o que eu tenho de melhor para dar a ele, né? Mostrar a ele o que é certo e errado. Eu vou precisar fazer isso. Eu vou precisar estimulá-lo da maneira correta, mostrar os exemplos corretos para que ele seja um cidadão correto. E se eu, no caso do aluno que não tem filhos, por exemplo, são poucos os meus alunos que não têm filhos, mas aqueles mais jovens, né? Eu vou precisar tratar o inglês como filho, e eu vou precisar me dedicar a isso. Eu vou precisar fazer com que isso aconteça de alguma forma. Quem tem o menor tempo do mundo, aquela pessoa que está sempre correndo, né? Uma coisa atrás da outra e tal, vai precisar encontrar um momento de prazer para colocar esse inglês ali. Se vai ser 6 horas da manhã. Agora, tem uma pergunta que é muito boa. É a mesma pergunta da pessoa que faz academia, né? Qual que é o melhor exercício para fazer? O melhor exercício para você fazer é aquele que você vai fazer. Então, qual que é a melhor forma de eu incluir o inglês na minha rotina? A melhor forma é aquela que você vai incluir, efetivamente, na sua rotina. Se vai ser através de vídeo, se vai ser através de áudio, se vai ser através de filme, se vai ser através de conversa com pessoas de fora. Gente, pensem que hoje em dia tá tudo na mão. É verdade. Gente, tá tudo no toque de um celular, uma internet de conexão. Quando eu aprendi inglês, Anne, você é mais nova que eu, você não chegou nessa fase, mas quando eu aprendi inglês, eu não tinha ninguém para conversar, não. Eu não tinha um mundo na minha tela e eu tinha que fazer a coisa acontecer. Eu tinha que me virar para fazer acontecer. E aí, sabe o que eu fiz na época? A gente tinha aqueles canais de IRC, ou enfim, tipo um Messenger da vida. Eu adicionava pessoas do mundo todo. Do you speak English? Do you speak English? I want to speak English. Claro que você encontra pessoas estranhas, né, que vão te falar coisas feias e aí você sai e bloqueia, mas você também encontra pessoas maravilhosas que depois viram seus parceiros de aprendizado, né? Então, assim, o melhor exercício para quem não tem tempo é se agendar, fazer realmente uma tabelinha de o que vai ser feito, planejar, não tem jeito. Eu preciso planejar meu dia, preciso planejar minha semana e preciso fazer com que isso vire rotina. Se
Se a minha rotina começa com 10 minutos, ótimo. São 10 minutos que você podia estar falando português e você vai estar falando inglês, você vai estar vinculando ao seu aprendizado. Se depois eu conseguir aumentar isso, perfeito. Eu, Lorena, peço muito aos meus alunos para que eles consigam 30 minutos todos os dias. Tem aluno que consegue mais? Tem aluno que consegue menos? Os alunos que conseguem mais e os que conseguem menos, qual vai ser a diferença, Anne? O tempo. O tempo que ele vai levar para aprender. Simples assim. Então, a criança que é estimulada em inglês e vive uma vida, assim como, e faz o curso da Anne e vive uma vida de estímulos, menos de 5 anos, ele se comunica em inglês. Sim. Tô certo ou tô certa? Tá certa, tá certinho. E você falando isso, se você é um adulto que tem uma criança, por que não pegar esse momento com ela para fazer ser um dos momentos? Porque se você é um pai que mesmo tem a vida super corrida, em algum momento você tira para brincar com a sua criança. Então, aproveita, você já tem um método aí, pega, faz junto com a sua criança, já é uma hora de você aprender. Eu garanto, ó, teve gente que estava comigo, que começou a fazer algumas mentorias comigo, fizeram. Gente, eles não sabiam nada de inglês, mas só de fazer algumas das atividades, eles já estavam crescendo o vocabulário, já estavam crescendo o conhecimento, o entendimento da língua, pronúncia, em pouquíssimo tempo, sabe? Então, eu vou até passar essa pergunta para você. O Felipe falou, olha, planejamento é importante para tudo na vida. Para tudo na vida. Tudo que você planeja. E eu vou passar essa pergunta para você. Então, assim, você lá com seus alunos, você percebe que os pais se apaixonaram pelo processo? Sim, com certeza. É mágico, né? As crianças amam e os pais amam ter esse momento de interação. Isso sai um pouco da língua, mas não, uma coisa essencial para adquirir idiomas, tanto para criança, principalmente para criança, mas também para adultos, é essa questão da emoção, como a Ju falou, né? E da conexão. Isso é muito importante. E quando você está fazendo uma atividade tão gostosa que você se conecta com a sua criança, não tem como você não se apaixonar. Aí vem a emoção, que a música traz, todas essas coisas. Os pais se apaixonam muito. Então, essa associação positiva que se cria na criança também se cria no pai. A criança, se é uma criança que às vezes antes estava resistindo ao inglês, quebra essa resistência, mas o pai também. Que é aquela coisa, volta aquela coisa da vaidade, né? Eu não quero parecer iniciante, eu não quero parecer que eu estou começando agora e falando errado. Mas o pai não vai ter tanta vergonha da criança assim, né? A criança não vai ter vergonha. É o momento de se soltar, de ser vulnerável, de brincar, de falar errado mesmo e ir aprendendo. É um momento perfeito. Os pais realmente se apaixonam por esse processo. É muito gostoso. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Inclusive, por isso que várias pessoas que eu indiquei para você, elas me voltaram com esse feedback positivo nesse sentido, de, nossa, eu só coloquei algumas coisas em prática do que ela passa lá no YouTube, no Instagram dela, ou até no Telegram, no seu canal do Telegram, e eu coloquei algumas coisas em prática e eu já percebi que eu estou mais feliz de ensinar, de conseguir fazer isso com o meu filho, né? Olha que lindo, não é? Não é? Isso é muito lindo, muito lindo. Lindo demais ouvir esse tipo de coisa. E a Fernanda grávida, cara. Quer dizer, já botar a mão na barriga e cantar para o seu filho em inglês e você já está estimulando, é tipo muito mágico. Isso é muito mágico. Isso é transformador. Então, a gente transforma vidas. Agora, então, a diferença que só para concluir o pensamento anterior, a diferença vai ser o tempo. Se a criança cumpre com o que a Anne está propondo no método dela, você tem uma fluência até 5 anos. Se a criança ou o adulto, né, não faz o que é proposto, você vai aumentar esse tempo. E aí a fluência vai vir com 6, 7, 8, 9. Então, o adulto que ele começa hoje, está com 30, e ele consegue incluir 1 hora de inglês por dia, olha, com menos de 1 ano, ele vai estar se comunicando bem. Com mais de 2 anos, ele vai estar se comunicando muito bem, né? Agora, o adulto, que ele com 30 anos, começando hoje, e ele não tem 1 hora, ele tem 30 minutos para ele se dedicar, ele vai levar um pouco mais de tempo. Então, o que vai acontecer é que o aprendizado vai ser esticado no tempo. Essa é a diferença. Mas ele vai aprender.
Não é porque ele se dedica menos que ele não vai aprender. Ele só vai demorar um pouco mais. Perfeito. Que fantástico. Nossa, que legal. Lorena, muito bom mesmo. Eu estou muito feliz de você tirar esse tempo fantástico, esse tempo assim. Eu sei que é um tempo precioso, né? Porque, ó, para quem não sabe, a Lorena dá muita aula. A Lorena tá com a agenda lotadíssima. Não, eu Né? quero agradecer, viu, a Karina Pelói, que me que desmarcou com antecedência, me ligou, explicou que ela não ia poder fazer aula. E aí ela então me liberou esse horário e eu consegui agendar essa live com a Anne, tá? Então, no momento eu estou all booked. No momento eu estou all booked, não consigo mais atender ninguém. Peço mil perdões por fazer isso, odeio dizer não. A Anne já sabe, as pessoas que me seguem já sabem, mas infelizmente eu não consigo atender mais ninguém. Tem coisa nova vindo aí, vai vir curso online, e aí eu vou conseguir atender todo mundo, mas já podem me seguir no Telegram, podem seguir a Anne, podem não, devem seguir a Anne. Estou no Telegram, estou aqui no Instagram, e futuramente canal do YouTube também, tá? Eba, legal. Vamos aos poucos. Com certeza. E eu acho que só de você seguir a Lorena agora, você já vai aprender muita coisa, porque ela tem muito material bom. Dicas gratuitas. E o Telegram dela, nossa, eu amo ler, porque me ajuda muito até a dar dicas para as famílias que estão, para os adultos que estão seguindo. Então, eu deixei no... Quem está no Instagram, quando a gente acabar aqui, vai lá no Instagram da Lorena, segue ela lá. E lá também tem um jeito de você seguir ela no Telegram, mas quem está no Facebook e quem está no YouTube, eu botei o link na descrição. Show. Muito obrigada mais uma vez, Anne. Amei. Obrigada, Lorena. Obrigada mesmo. Pessoal que participou. Ju, muito obrigada, Fê, Anne, minhas alunas lindas. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um grande beijo. Obrigada. Beijo, Antônio. Beijo, Felipe. Bye, bye. Tchau, gente.